Boa tarde, professor Palomares aqui com vocês em mais uma live do projeto Eu, Você e o Direito. Hoje vamos ter aqui um ilustre convidado especial, professor Júlio, professor do qual eu guardo muita estima, pois ele foi o coordenador do livro que eu fui agraciado com a publicação do meu artigo científico Um Mero Aborrecimento Tem Valor. Ele é autor de várias obras, em que inclusive nós vamos deixar aqui depois para você todas as obras catalogadas aí do professor, os seus artigos, suas redes sociais, para que vocês tenham acesso, para que vocês adquiram e quem sabe a gente consegue aí até um sorteio de obra depois da nossa live aqui hoje, né? Hoje o tema é um tema muito sensível, um tema muito especial, que é justamente o consumidor empresário. É justamente também um livro de título aí, de titularidade do próprio professor Júlio, do qual eu fui agraciado há um tempo atrás, pude ler e, por incrível que pareça, ele já tem surtido efeito na advocacia e nos dados aí grandes vitórias. Recentemente até falei com os colegas que houve a vitória na anulação de uma cláusula, né, entre duas pessoas jurídicas, de uma cláusula ali de eleição de foro. Então, nós vamos ter uma tarde de vasto conhecimento aqui com o professor Júlio. Já entrou aqui conosco, já vou trazer ele aqui para nossa tela. Nossa querida doutora Renata também está presente aqui. Ela é a presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Goiás, do qual também tenho muita estima e felicidade aí de poder ter trabalhado e ombreado ao seu lado, né? Então já vamos chamar o projeto e o direito. Ele vai ficar disponível para você que está aqui nos assistindo e não pode participar ativamente, ao vivo. Ele vai ficar aqui disponível para você no meu IGTV e depois para você continuar apoiando esses nossos projetos, essa nossa vocação, essa nossa vontade de passar o conhecimento sem nenhuma contrapartida financeira, apenas por puro prazer e amor à ciência e à pesquisa. Eu deixo o convite aí para que vocês possam justamente ir lá e se inscrever no meu canal no YouTube. Isso mesmo, tem lá o canal Professor Palomares, um segundinho aí da sua vida de investimento. Você clica lá, inscrever-se, e aí você vai ter um conteúdo jurídico, acredito eu, que vai te ajudar bastante, não só na prática, mas também na teoria, trazendo reflexões, aulas de direito do consumidor. Tem um curso inteiro, gratuito, sobre responsabilidade civil nas relações de consumo. Então chama Dano Moral e Mero Aborrecimento. Então é bem bacana lá. A gente trabalha também a questão da conceituação do mero aborrecimento, o que é, como combatê-lo, entre outros. Eu estou aguardando aqui o professor Júlio, acho que deve ter dado um pequeno probleminha aqui que ele não pôde entrar, mas daqui a pouquinho nós já vamos estar dialogando aqui juntos, eu e o meu amigo. A falta de qualidade na prestação do serviço telefônico. Júlio, tá me ouvindo, meu amigo? Alto em bom tom. Maravilha! Muito bom em tê-lo aqui comigo nesse projeto Eu, Você e o Direito. É um projeto magnífico em que a gente tem conseguido entrar na residência, no trabalho das pessoas com conteúdo jurídico, com uma linguagem mais coloquial, mais simples, para que todos possam entender aí as nossas pesquisas e o avanço dessa ciência que é maravilhosa, que se chama direito. Então, meu amigo Júlio, a palavra está contigo. Fica à vontade, utilize o nosso tempo aí. A gente vai dialogando sobre o seu livro, que é Consumidor Empresário, do qual eu sou fã. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o Rodrigo, né, pelo convite dessa conversa. Eu tenho uma paixão especial por esse tema, porque foi um tema que eu desenvolvi no meu mestrado, né, quando eu estava fazendo a minha pós-graduação, né,
E esse tema já me trouxe muitas alegrias e continua trazendo ainda muitas alegrias. Então, gostaria de agradecer o convite de participar. Para mim é uma honra poder participar ao seu lado, né? O Rodrigo, que já foi um coautor de um livro que eu lancei, depois eu vou falar um pouquinho sobre ele aqui também. Mas fico muito honrado por esse convite, né? E eu acho muito importante esse tipo de iniciativa que faz com que os alunos e as pessoas que estejam assistindo, né, possam entender um pouco mais sobre o assunto, o que é a discussão, qual que é a temática, para a gente poder facilitar o acesso das pessoas a esse tipo de tema, né? Eu vou mostrar aqui a capa do livro. Esse aqui é o livro Consumidor Empresário, a defesa do finalismo mitigado. Esse semestre ainda eu vou fazer um sorteio desse livro também, que é um exemplar desse livro, né? Vou fazer, depois eu vou compartilhar com você aí, Rodrigo, para você divulgar também. Vou fazer um do nosso também, do que a gente lançou, aquele né, a obra coletiva. E não sei se você sabe, a nossa obra coletiva ela foi indexada como obras indispensáveis do STJ. Nossa, teve não um sabia, artigo não. nosso, teve um artigo de um autor do livro que foi selecionado pelo Superior Tribunal de Justiça. E aquelas obras que são selecionadas, né, que são indicadas pelo STJ. Então, isso também me trouxe uma felicidade muito grande. Então, Maravilha. eu fico muito contente com isso. Eu também, poxa, que felicidade. Parece que está tendo uma interferência de som aí, Rodrigo. O que será que é? Não, aqui está tranquilo. Será que alguma coisa ligada? Não, aqui tá tranquilo. Então, beleza. Vou contar um pouquinho sobre essa dissertação que virou o livro, como que eu cheguei nesse tema e a discussão sobre o tema em si. Esse tema sobre a aplicação, vamos dizer assim, o campo de aplicação do Conselho Consumidor, é um tema que é extremamente discutido, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Porque o que acontece? A legislação de consumo ela foi criada para proteger o vulnerável, que, né, na maioria dos países, ou em grande parte dos lugares, o vulnerável é o consumidor. É aquela parte que tem, né, dificuldade de ter acesso ao judiciário, que não conhece o direito. Então, o Código de Defesa do Consumidor ele teve essa intenção de criar, né, uma legislação, né, que fosse para proteger o vulnerável. E o que acontece? O Código Civil, por sua vez, é a legislação que regula a relação entre particulares, entre pessoas, teoricamente, né, no mesmo nível de discussão. Então, quando o Código de Defesa do Consumidor brasileiro entrou em vigor, em 1990, começou a se discutir se esse Código de Defesa do Consumidor aplicaria-se aos empresários, né, sociedade empresária e empresários, ou não. Porque a intenção do Código, num primeiro momento, não era se aplicar ao empresário e à sociedade empresária. A intenção do Código é proteger o consumidor. Oi? Quero registrar só aqui um instante a presença de pessoas ilustres aqui. Tem o professor Silvio Soares, ele foi meu professor e me inspirou muito a atuar na pesquisa da responsabilidade civil e, em especial, defesa do consumidor. A doutora Juliana, que foi uma inspiração também para mim, à época, a comissão... Juizados especiais aqui da OAB Mato Grosso, então uma líder, dispenso comentários, né, elogios. O Dieberg, meu querido cliente aqui do escritório, pessoa ímpar também, foi meu aluno. Aqui o Lucas Curvo também presente e todos os demais, né? Não tem como ficar nominando, porque é uma galera que entra aqui. E aí, sintam-se todos abraçados aí, prestigiados. Obrigado aí pela audiência. Júlio, continuando, o que é importante também a gente deixar claro para o pessoal, essa discussão toda aí do livro, é justamente, né, que o Código de Defesa do Consumidor, como é um código interpretativo, vamos dizer assim, ele sofre mudanças durante o tempo, né? Então, realmente, sem mudar a sua escrita, sem mudar o que está nele, transforma-se com a evolução da sociedade. Isso que é muito legal e que eu fiquei fãzaço do seu livro. Mas vai lá,
Não vou te interromper mais, pode mandar bala. Pode ficar tranquilo, Rodrigo. Então, olha só, então aí, quando eu fui fazer o meu mestrado, minha pós-graduação, eu resolvi estudar esse tema. Eu falei, vou desenvolver uma pesquisa sobre esse tema. Isso foi em 2010, né? Então o Código de Defesa do Consumidor já tinha 20 anos praticamente. E aí eu comecei a estudar esse tema, né? E fiz a minha dissertação nesse tema. O meu orientador de mestrado foi o professor César Piusa, um civilista muito conhecido no Brasil inteiro, né? E aí eu defendi a dissertação e eles me sugeriram que eu publicasse essa dissertação, que ela virasse um livro, né? E aí, na dissertação do mestrado, eu convidei o professor Nelson Rosenwald para ser um examinador também da minha banca, e ele me deu a honra de prefaciar o livro. E aí eu publiquei esse livro, né, sem maiores pretensões. Depois que eu publiquei o livro Consumidor Empresário, ele começou a ser utilizado, porque é um tema que ainda tem muita discussão. E aí eu comecei a ver, começaram a citar em monografias, em sentenças, em acordos, em vários lugares. Então, a discussão ganhou muito mais espaço, né? E aí eu queria falar um pouquinho sobre o que é essa discussão. Quando o Código entrou em vigor, a gente tinha basicamente duas teorias sobre o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Porque o artigo 2º fala que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos como destinatário final. E aí, quando esse artigo entrou em vigor, surgiram dois posicionamentos. Um posicionamento que chamaram de maximalistas, em que eles diziam que o Código de Defesa do Consumidor era um código de consumo, que não importava quem estava de um lado ou de outro, da relação jurídica. Eles chamavam essa noção de noção objetiva, porque o que importa é o objeto, que é a relação de consumo. E essa teoria maximalista ganhou muitos adeptos. A gente teve algumas decisões nos tribunais defendendo esse ponto de vista maximalista. Mas aí, logo em seguida, começou a surgir uma outra vertente da interpretação, que é a teoria finalista. O pessoal falou assim, opa, como assim vai se aplicar o código para toda e qualquer pessoa? Se a gente protege todas as pessoas como consumidoras, você não tem mais um vulnerável. Então, para que você vai ter um código de defesa do consumidor se pessoa natural e pessoa jurídica são vulneráveis, você não tem mais o vulnerável. E aí os finalistas começaram a defender que o código era um código que tinha uma finalidade. E a finalidade era proteger o vulnerável, que era a pessoa natural. Só que o finalismo, ele foi caminhando por um lado que acabou a se chegar numa situação em que eles não permitiam a aplicação do código para as pessoas jurídicas. E aí, né, o que a gente chama, às vezes, até de finalismo puro. E aí começaram a se discutir também que isso não era o ideal, porque o próprio artigo 2º, no texto dele, traz que a pessoa jurídica é consumidora. Então a gente teve esses dois pontos de vista, né, um oposto, um de um lado e o outro de outro. E aí, por volta de 2004, se eu não me engano, no STJ começou-se a surgir uma mitigação do finalismo mitigado, né? Aliás, uma mitigação do finalismo, aplicando-se a teoria finalista para aqueles empresários que demonstrassem, no caso concreto, que eles eram vulneráveis perante o seu fornecedor. E aí a gente tem o surgimento dessa teoria chamada finalista mitigada. Alguns autores denominam a teoria de finalismo aprofundado, é o caso, por exemplo, da professora Cláudia Lima Marques, né, que usa a expressão finalismo aprofundado. Eu já vi a expressão finalismo equitativo e uma série de outras expressões que a gente tem aí. Mas eu acho que o termo mais adequado é finalismo mitigado mesmo, porque o que essa teoria faz é suavizar, e a palavra mitigar significa suavizar, ela vai suavizar a aplicação da teoria finalista. Ou seja, admite-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para o empresário ou para a sociedade empresária, excepcionalmente, desde que no caso concreto você demonstre que aquele empresário ou aquela sociedade empresária é vulnerável perante o seu fornecedor. E aí essa decisão saiu alguns anos no STJ, ela começou a ganhar espaço na jurisprudência. De repente, todos os tribunais começaram a ter decisões nesse sentido, porque ela é muito justa do ponto de vista teórico. Ela é um meio termo entre
o maximalismo e o finalismo. Do, Né? do ponto, Então, do, é muito... do ponto de vista teórico, realmente, porque quando a gente vai para a prática, rapaz, é outro, parece água e óleo, é bem complicado colocar ela na prática, né? Não, realmente é. Mas aí é que tá, Rodrigo. E aí, o que eu fiz? Nesse livro que eu desenvolvi, como a teoria surgiu nos tribunais, eu quis trazer um estudo teórico. O que poderia fundamentar? Por que se poderia aplicar esse finalismo mitigado, né, em detrimento das outras duas teorias? E aí eu peguei o artigo 4º, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor, que é o princípio da vulnerabilidade, e fiz uma interpretação com base no princípio. E aí, né, você fazendo uma interpretação com base no princípio da vulnerabilidade, você consegue fundamentar de forma técnico-jurídica por que o empresário e a sociedade empresária excepcionalmente podem ser considerados como consumidores. E aí você, vamos dizer assim, você junta as duas coisas numa coisa só e atende os dois lados, porque os maximalistas queriam, né, que o código fosse aplicado a todos, e aí, de certo modo, isso era ruim, e os finalistas, né, eles excluíam a pessoa jurídica da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que também não pode, porque está expresso no próprio artigo 2º que a pessoa jurídica é consumidora. Né? Inclusive, no artigo 51 do CDC, eu vou pegar ele aqui, acho que é o 51, inciso 1º, existe uma confirmação de que a pessoa jurídica é consumidora. Então, ou seja, não foi um mero desleixo do legislador Sim. inserir a pessoa jurídica como consumidora. Ele confirma isso no artigo 51. Eu vou pegar ele aqui e vou pegar ele aqui para poder mostrar para você. Então, aí depois que esse livro foi publicado, ele começou a ser extremamente divulgado, porque ele tem uma importância prática muito grande. Pensa bem, um taxista que tem CNPJ compra um carro de um fabricante, tem um problema na relação de consumo, não se aplicaria o Código de Defesa do Consumidor para ele, porque ele é pessoa jurídica. Uma costureira que tem lá a sua pequena produção de roupa, e aí ela compra, por exemplo, uma máquina do fabricante, também não se aplicaria porque ela é pessoa jurídica. O MEI. Um dono de uma mercearia, de uma papelaria, que tem os seus fornecedores. Então, assim, ela tem uma aplicação prática extremamente importante. E aí, como ela tem essa aplicação prática, essa teoria acabou ganhando muito espaço nos tribunais, né? E aí hoje a gente tem dezenas e centenas de decisões aplicando a teoria finalista mitigada. Então, isso me trouxe uma alegria muito grande. Não fui eu que inventei essa teoria ela surgiu dos próprios tribunais, ela não tem, assim, vamos dizer, um pai, né, essa Sim. teoria, mas eu fiz uma sistematização da aplicação dessa teoria. Né, e isso foi muito importante, né, porque acho que na época que eu defendi a minha dissertação, tinha só um livro que falava um pouco sobre isso, que é o livro do professor Antônio Carlos Morato, que eu até tenho ele aqui em casa. Então, ele fala um pouco sobre essa questão e tal, mas não existia nenhum livro, até então, específico sobre o finalismo mitigado. Então, esse livro, eu tenho um carinho imenso por ele, porque ele me abriu as portas para quase tudo que eu faço hoje na carreira acadêmica, foi em função, né, desse livro que eu lancei em 2012 pela editora Arraiz. Né? Então, isso me traz uma grande alegria. Para você entender, assim, 2012 foi feita a publicação do livro, nós estamos em 2020 e a gente ainda vê uma forte resistência do nosso poder judiciário. É uma forte resistência em fazer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para as pessoas jurídicas. E ainda mais, não só o poder judiciário, há uma questão cultural, Júlio, uma questão cultural em que o próprio empresário não gosta do Código de Defesa do Consumidor porque ele não acredita ser consumidor também, ou não sabe que ele é consumidor. Então é interessante quando você pega um empresário, vamos lá para a prática, você vai lá, o empresário ele te procura porque um consumidor demandou contra a loja dele, seja produto ou serviço, ele quer queimar o Código de Defesa do Consumidor. Ele odeia o Código de Defesa do Consumidor. Ele fala, só no Brasil é assim, o contrato não faz força de lei, porque tem Código de Defesa do Consumidor, rasga o meu contrato. A pessoa sabia quando assinou o contrato, entre outras coisas. Legal. Aí você pega esse mesmo empresário,
quando ele passa pela situação de consumidor, na pessoa física dele. E aí ele ama o Código de Defesa do Consumidor. Aí ele fala, nossa, ainda bem que o Brasil é um país avançado na legislação e eu tenho os meus direitos aí preservados. Aí ele esquece, parece que ele tira, passa um véu, assim, uma água na cabeça dele, ele esquece tudo que ele falou como empresário e ele começa a amar o Código de Defesa do Consumidor, mas ambos como pessoa física. Quando você vem e mostra para um empresário que há possibilidade dele se utilizar do Código de Defesa do Consumidor para a defesa dos seus interesses e seus direitos, ele olha para você já com certa desconfiança. Ele fala, mas como? Eu sou empresário, eu não sou consumidor. Para ver que é uma situação que ainda nós temos muito que caminhar com a política nacional das relações de consumo, em especial a informação e a educação dos consumidores. Então, quando a gente pega e vê um judiciário que, de vez em quando, vem e uma luz ilumina aquela decisão, que traz aí o finalismo mitigado, que realmente faz uma interpretação quanto à questão da vulnerabilidade, não leva em consideração apenas e tão somente o CNPJ das partes ou a natureza jurídica das partes. Isso é fantástico, só que é muito difícil. Muito difícil, porque gera resistência cultural extrajudicial da própria sociedade. Pode ser uma resistência ou pode ser mesmo até ignorância, no sentido de não saber, tá? E também a questão que a gente tem aí do Poder Judiciário com a crise que existe de gerações de juristas. Isso eu falo bastante nas palestras que a gente faz Brasil inteiro aí, falando justamente da introdução do livro do Risato Nunes. Risato Nunes diz lá no livro dele que o Código de Defesa do Consumidor é um código que vai demorar aproximadamente 30, 40 anos para ele poder ser compreendido, porque até lá vai existir uma crise de geração de juristas, juristas formados com outra base teórica e juristas que vão ser colocados, aí se o código resistir, né, estão tentando destruir ele, modificar, etc., se o código conseguir perdurar aí mais 10 anos sem nenhum retalho, quem sabe a gente vai ter aí muitas pessoas jurídicas de grande porte, quiçá multinacionais, que podem sim se utilizar do Código de Defesa do Consumidor, né? Com certeza. Rodrigo, peguei aqui ó, o artigo 51, que trata, né, das cláusulas abusivas, no inciso 1º, lá no finalzinho ele fala assim, ó, nas relações de consumo entre fornecedor e consumidor, pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada em situações justificáveis. Ou seja, o código não foi um relapso do legislador colocar a pessoa jurídica. Você estava falando aí essa questão do Risato Nunes, né, da afirmação, eu até coloco essa afirmação dele no meu livro, quando, né, eu falo um pouquinho da evolução histórica do código. E tem uma outra coisa que está, inclusive, no livro dos autores do anteprojeto, né, aquele tradicional livro do direito do consumidor, né, comentários ao código. Quando o código foi ser aprovado, houve um lobby muito grande dos empresários para que não se aprovasse o código. Por isso que eles fizeram, né, uma artimanha, porque o código, tecnicamente, ele não é uma lei complementar. Ele é uma lei ordinária e ele deveria ter sido aprovado com código de lei complementar. Sim. Então, eles fizeram uma artimanha, né, para o código ser aprovado, porque eles estavam... os empresários fizeram um lobby. Com esse lobby que foi feito em cima, o código não seria aprovado. E aí eles meio que, né, fizeram uma artimanha e ele foi aprovado como lei ordinária, chama código, né, e acabou acontecendo da mesma forma. Então, o lobby, essa resistência dos empresários, ela sempre existiu. Ela, desde o início, né, da vigência do código, e até hoje ela ainda existe também. Mas o interessante é que, de certo modo, o pequeno empresário, a empresa média, eles estão vendo a importância da aplicação para essas situações. Né? Porque, muitas vezes, os contratos que esses empresários têm com seus fornecedores são contratos de adesão. E se você for aplicar, né, o Código Civil ou o próprio Código Comercial, né, as legislações empresariais, a proteção dele vai ser muito prejudicada. Então, estou vendo o pessoal perguntando aí, 51, inciso 1º, tá? É o artigo 51, inciso 1º, na parte final dele, que traz a comprovação de que
a pessoa jurídica pode ser consumidora também. Tá? Então, essa que era a discussão que a gente tinha aí. E uma outra coisa que você falou, Rodrigo, em relação à resistência, né, da jurisprudência, eu vejo muito isso também. Né? Eu advogo na área de direito do consumidor e, assim, os profissionais que têm mais de 20 anos de formado, um pouco mais do que isso, muitos deles não tiveram a disciplina nas faculdades. Né? A disciplina de direito do consumidor, ela, em várias faculdades, ela é optativa, e naquelas faculdades que ela tem, né, como disciplina obrigatória, às vezes a carga horária é insuficiente. Eu leciono em 2 faculdades, numa delas a carga horária é muito boa e na outra já é um pouco menor. Então, isso traz vamos dizer assim, um choque, principalmente para o advogado, porque o cara se forma, né, ele vai advogar, aí ele fala assim, pô, mas eu vou advogar tudo que eu peguei aqui agora é direito do consumidor, e eu não tive direito do consumidor na faculdade, ou tive uma aula por semana, né, então ele sofre esse baque profissional e as faculdades precisam perceber isso. Né? Lá no Brasil, a gente luta para isso, para poder mudar as diretrizes do MEC e tal, mas é uma coisa ainda muito difícil. Então, essa discussão ela é uma discussão extremamente importante e é uma discussão, e você tocou num ponto também que até queria comentar, eu sofro críticas, já vi artigos citando meu livro, né, principalmente dos professores e dos autores de direito empresarial. Eles entendem que o direito empresarial é uma disciplina autônoma, não deve sofrer interferência. Tem um professor aqui de Minas, que eu até conheço ele pessoalmente, muito bacana e tal, ele escreveu um artigo, eu esqueci o termo que ele usou. Ele usou alguma coisa assim, a consumerização do empresário, né, tipo assim, querendo criticar que essas decisões com base no finalismo mitigado, estariam tirando o foco do direito empresarial. Mas isso faz parte, né? Eu acho muito bacana, a gente tem que debater, é um assunto que merece discussão, e cada vez mais, né, isso tende a prevalecer aí nas decisões judiciais. Exatamente. Eu vejo assim, eu nunca, como pesquisador, né, e professor também, eu sinto muita falta na academia, realmente, de nós termos mais horas-aulas para a gente poder trabalhar mais afinco com o Código de Defesa do Consumidor. Hoje, mais de 90% das relações travadas numa sociedade é de consumo. Se não for mais, caso seja aplicado o finalismo mitigado. Não que o código agora seja um código geral das relações, afastando o Código Civil e as relações empresariais. Pelo contrário, desde que a gente consiga demonstrar que há vulnerabilidade em um dos polos contratantes, há de ser sim protegido. Exemplificando, a gente tem muito colega advogado que nos assiste, né? E aluno também, e que são pessoas jurídicas. E, por exemplo, quero trocar todos os aparelhos de computação aqui do meu escritório. Supondo aqui, por exemplo, eu não tenho nenhuma formação em TI, não tenho. Nós vamos ter formação em direito, vamos passar a vida inteira estudando, mas a gente não entende, em regra, em TI. E aí o que vai acontecer? A gente vai numa loja, vamos lá, tem o processador i3, i5, i7. Aí você sabe que o i7 deve ser melhor que o i5, que deve ser melhor que o i3, mas você não sabe por que deve ser melhor. Só é melhor. Porque tem um HD, que um é SSD, que o outro é S não sei o que, blá. E aí você vai no do vendedor, e o vendedor vai chegar para você falar, esse daqui é o melhor, você vai lá e compra. Se esse produto tiver viciado, se esse produto ele tiver, até pode poder vir causar os fatos, né, que a gente fala que é o defeito, eu posso invocar o Código de Defesa do Consumidor mesmo sendo pessoa jurídica, por mais que o computador vai ser um insumo da minha produção. Eu não consigo advogar sem computador. Né? Então, pela teoria finalista, me corrija se eu estiver errado, Júlio, pela teoria finalista, eu não teria como invocar o Código de Defesa do Consumidor, porque a teoria finalista, ela não estava nem aí e não está nem aí para a vulnerabilidade, porque o objeto central é o ato de consumir e retirar o produto ou serviço da cadeia de consumo. Então eu iria pegar esse computador e não conseguiria produzir riquezas com ele, não poderia trabalhar com ele. Então eu estaria aí na teoria finalista.
Pode É ir. isso mesmo, é isso mesmo, Rodrigo. A teoria finalista, eles falam o seguinte, que esse destinatário final, vou pegar os dois exemplos. A Sim, maximalista fala o seguinte, o destinatário final é o destinatário fático. Ou seja, para o maximalismo, o que você comprou e o que você fez com o produto não interessa. Então, por exemplo, se eu comprei uma maionese para fazer um salgado, para vender, revender, para os maximalistas não importava. Essa relação minha era uma relação de consumo. Agora, para os finalistas, se eu compro uma maionese para usar ela na minha linha de produção, para revender esse produto, é o que eles chamam de destinatário fático e econômico. Então, se essa pessoa não é o destinatário fático e econômico, ou seja, se ele compra o produto e consome para si próprio, ele é o destinatário fático e econômico. Agora, se ele compra o produto para empregar na linha de produção dele, ele não é destinatário fático e econômico. E, portanto, ele não seria considerado como consumidor. E aí, né, por esse motivo, a teoria finalista começou a caminhar para um lado também de interpretação contra a legem. Porque se o próprio dispositivo, o artigo 2º, fala que a pessoa jurídica é consumidora, então a gente tinha que fazer um equilíbrio entre aquilo que está escrito na lei e os princípios do código. Então, foi isso que eu tentei fazer no livro. sim. Mostrar para a jurisprudência que você pode aplicar o Código de Defesa do Consumidor para a pessoa jurídica, porque tem previsão legal, né, no artigo 2º e no artigo 51, inciso 1º, né? Essa era a intenção do legislador ao colocar a pessoa jurídica, mas que isso não poderia ser, né, vamos dizer assim, abarcar todas as pessoas jurídicas. Porque aí você também esvazia o direito empresarial, o direito civil de um modo geral. Então, Sim. a solução o que é? A solução é você aplicar o Código de Defesa do Consumidor para as pessoas jurídicas que são vulneráveis. Qual que é a crítica que eu mesmo vejo a essa questão do finalismo mitigado? Ela traz uma certa insegurança jurídica. Porque se eu não sei a priori quem é consumidor, empresário, eu não tenho como falar, por exemplo, para o meu cliente que vai se aplicar o código para ele ou não. Porque a gente precisa analisar o caso concreto. Quem foi a empresa que ele contratou? Ah, é uma empresa distribuidora disso, de grande porte. Ah, então ele é vulnerável. Agora, se ele contrata com uma empresa do mesmo porte dele, que é uma fornecedora de produto, aí eu já não teria mais essa vulnerabilidade perante esse fornecedor. Ou Então, essa assim, certeza, né? Ou essa certeza, né? Porque a gente poderia também trabalhar as espécies de vulnerabilidade, né? exatamente. Mas mesmo trabalhando as espécies de vulnerabilidade, Rodrigo, é só um caso concreto que vai poder te mostrar. E Sim. eu não sei se você já viu, existem decisões do STJ que usam o finalismo mitigado para aplicar o finalismo mitigado para o empresário, para a sociedade empresária, mas para excluir também. Eu tenho algumas decisões no meu livro, que eu colacionei no livro, decisões em que o STJ falou assim, ó, nesse caso aqui, esse empresário não é vulnerável perante a empresa que ele comprou. Então, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor para ele. Esse tipo de situação, ela traz uma certa insegurança. Exatamente. Acho que deu uma pequena travada aqui na nossa conversa. Acho que a internet aí do Júlio, não sei se é a minha. Mas olha só, o que a gente está falando é que eu posso afastar a aplicação da teoria finalista mitigada por ela própria. Então, eu posso afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor finalista mitigada, eu também posso utilizar a teoria mitigada. Eu acho que o professor Júlio tem um pequeno probleminha aqui, vou tentar conectar com ele de novo. Mas, qual que é a principal? Caiu aí, né, Júlio? Caiu. Beleza. Estava aqui só dando uma reprise aqui do que a gente estava falando. Agora, o que eu acho interessante aqui, primeiro registrar aí a presença da Maralice, a presença da Idamar, o doutor Idamar, que a gente já teve a oportunidade também de fazer live aqui. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. E voltando aqui, para você ter uma ideia, para a galera ter uma ideia geral, porque eu sei que aí nessa mente tem essa ideia já. Se eu não aplico o Código de Defesa do Consumidor, se eu não consigo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a minha via processual,
é extremamente extensa para conseguir lograr êxito nos meus danos, na minha indenização. Se eu vou pelo Código de Defesa do Consumidor, eu tenho várias benesses processuais e também várias benesses de direito material que facilitam o exercício do meu direito, como a solidariedade entre fornecedores, como, por exemplo, a responsabilidade, independentemente da comprovação da culpa do fornecedor, seja de prestação de serviço, seja de produtos. Eu tenho todas as garantias legais que existem no Código de Defesa do Consumidor, 90 dias para produtos duráveis, 30 dias para produtos não duráveis. Eu tenho os prazos prescricionais dilatados, como, por exemplo, se eu for pleitear perdas e danos no Código Civil, numa relação civil é 2 anos, se eu for no Código de Defesa do Consumidor são 5 anos. Então nós temos várias diferenças que é importantíssimo para que nós possamos identificar uma relação de consumo através dessas teorias. Então, eu geralmente falo para os meus alunos que se você vai fazer uma petição inicial, uma empresa que está requisitando as benesses do Código de Defesa do Consumidor, independente do porte econômico dessa empresa, abra um tópico e fale dessas teorias, entendeu? Fala da teoria finalista mitigada, cite o STJ, cite os doutrinadores, demonstre para o magistrado que existe essa possibilidade. Muitas vezes nem o magistrado sabia, por conta do conflito de geração, porque quando ele estudou direito do consumidor lá atrás, às vezes ele não se atualizou, ele é humano, igual todo mundo. E aí, quando ele não se atualiza no juízo de piso, ou o juízo ACO, ou o juízo de primeiro grau, o que acontece? Dá muito mais trabalho para o advogado, ou para a parte, porque vai ter que recorrer, vai ter que sustentar oralmente, porque ele não entendeu que ali era uma relação de consumo, porque para ele, pessoa jurídica, se ficar caracterizado a destinação meramente fática e não fática econômica, não importa se ele é vulnerável ou não, não aplica o CDC. É mais ou menos isso, né? Sim, Rodrigo, você tem toda a razão. A vantagem de você ter a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para o empresário é exatamente a proteção que o Código traz numa série de aspectos de direito material e de direito processual, que não tem no Código Civil, que não tem nas leis empresariais. Então, assim, para quem tem a aplicação do Código a seu favor, isso é extremamente importante, inclusive numa possível reparação financeira, né, e outros aspectos que são levados em conta numa ação judicial. Então, quando a gente consegue, né, a aplicação do CDC para o empresário, na verdade, ele se sente muito feliz. É uma coisa até estranha, né? Porque quando você aciona o empresário pelo Código, ele fica extremamente revoltado com o Código, e aí quando você consegue a aplicação do Código para ele, ele se sente extremamente feliz, né? Então ele vê como que essa legislação tem uma importância prática muito grande, né? Então, você tem razão, sim. Eu acho que essa questão é extremamente importante. Agora, um outro ponto de vista que também é muito importante é o seguinte: a premissa que se discute com relação à teoria finalista e à maximalista é que o empresário, ele é um expert, ou seja, é uma pessoa que deveria conhecer o assunto, que deveria ser um especialista naquele assunto que ele trabalha. Quando a gente pega o pequeno empresário, um empresário individual, a gente sabe que isso muitas vezes não acontece, né? O Brasil, na verdade, o que tem acontecido, inclusive, nessa crise agora da pandemia, as pessoas empreendem na cara e na coragem. A pessoa não se prepara para isso. Raramente a pessoa faz um curso para aprender, faz uma pesquisa de mercado para saber se aquele produto vai ser vendido ou não. A pessoa vai na cara e na coragem. Meu amigo está ganhando dinheiro, ou não sei o que, e o cara vai. E esse cara que vai na cara e na coragem, ele geralmente é vulnerável. Ele não conhece, ele não sabe, ele vai aprender, né? Ele vai aprender ali na marra. Então, quando a gente pega esse tipo de situação, a gente vê que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para esse tipo de situação, ela é muito importante. E ela tem um papel social muito grande, que é exatamente dar uma defesa maior para esses pequenos empresários, médios empresários, né, que precisam de uma proteção exatamente porque eles não podem contratar um advogado, não podem ter uma assessoria jurídica constante e não conhecem muito bem aquilo que eles estão lidando ali.
né? Então, vamos dizer assim, é uma adaptação à realidade brasileira. Né? A gente sabe que o ideal seria que uma pessoa que se propõe a empreender, que ela tivesse conhecimento disso. Mas a gente sabe que isso aqui no Brasil não acontece, infelizmente. Né? Exatamente. E o que é importante também, acredito, a gente consignar aqui, é que não são todas as legislações consumeristas, e agora falando de direito do consumidor internacional, né, são raras as legislações que dão o status de consumidor à pessoa jurídica. Então isso é uma vitória para o Brasil. É uma legislação invejável, a nossa legislação brasileira. E ela é tão boa nesse sentido, que ela tem sido copiada em inúmeros países fora do Brasil, justamente pelo fato de que quando ela foi editada aqui, quando ela foi promulgada no Brasil, era uma legislação muito à frente, né? E ainda continua muito à frente do nosso tempo. Se a gente for parar para analisar, se colocasse hoje o Código de Defesa do Consumidor para votação no Congresso, não passaria de jeito nenhum, por incompreensão da sua magnitude. Rodrigo, você falou uma coisa muito importante. O Código de Defesa do Consumidor, ele ainda é uma das melhores leis que nós temos no nosso sistema jurídico. Né? Ele é uma lei que é exemplo para o mundo inteiro. Você falou aí da questão do direito comparado. Alguns países têm essa discussão sobre a pessoa jurídica consumidora. Ela é uma discussão que acaba acontecendo, porque os países que têm código de consumidor, ou eles têm um código autônomo como o nosso, ou o código está dentro do Código Civil. Então, essa discussão sobre a pessoa jurídica consumidora, ela às vezes acaba acontecendo. E alguns países optam por não aplicar e outros países optam por aplicar. Né? Então, assim, é uma discussão que, de certo modo, permeia uma série de países. Mas isso é muito importante para o nosso código, porque, como você falou aí, a nossa legislação é muito avançada. Ela trouxe, por exemplo, a inversão do ônus da prova era um instrumento processual, né, que em 1990 o Código de Defesa do Consumidor já tratava disso. E agora ela está aí, né, nessa teoria da prova do novo CPC, né, que o juiz pode inverter e tal, acabou sendo incorporada ali uma espécie de inversão também. Né? É o juiz que vai determinar quem vai produzir a prova dependendo da situação. Então, assim, ela trouxe a questão contratual, a proteção contratual do Código de Defesa do Consumidor, né, mudou completamente a relação entre comprador e fornecedor aqui no Brasil, inclusive na própria interpretação do Código Civil. Né? A partir do momento que a gente tem um Código de Defesa do Consumidor que traz novos princípios de interpretação contratual, isso influencia as decisões do Código Civil. Porque aí o julgador já tem um parâmetro do que é uma relação, né, em que você tem princípios extremamente importantes de interpretação mais favorável, da publicidade, uma série de outras questões. Então, isso acaba também refletindo na interpretação da própria lei civil. Né? A própria boa-fé, que teve a sua dimensão aumentada com a boa-fé objetiva, né? Porque o Código Civil trazia a boa-fé, de certa forma, mas boa-fé subjetiva, então a gente tem uma diferença prática entre as duas. O Código de Defesa do Consumidor, ele traz para nós a situação de ter direito material, direito processual, direito administrativo, direito criminal. Então, é um código extremamente completo. Na academia, muitas vezes pela falta de tempo, o que acontece? Nós, professores, a gente consegue chegar no máximo ali, artigo 51, dando uma pitadinha do artigo 101, que fala de processo, né, que fala ali da legitimidade, fala um pouquinho de direito difuso, coletivo, individual, homogêneo, etc., mas a gente não consegue aprofundar. Agora, que é um código avançadíssimo, isso daí que não resta dúvida, acredito que seja unânime em todos os pesquisadores, em todos os professores, todos os juristas, magistrados, defensores públicos, advogados, entre outros. Agora, que a gente tem que fazer, agora, nesse tempo que a gente está vivendo de pandemia, nada melhor do que essa teoria finalista mitigada. Vou dar um exemplo aqui no nosso estado. Eu sei que isso daqui já foi discutido em sede de jurisprudência, mas a gente não pode se dar por vencido nunca, né? A gente sempre tem que estar tentando. Uma hora
A gente ganha. Então, aqui a gente trabalha muito com direito agrário, né? Então a gente tem, não eu aqui no escritório, falando do Estado, tá bom? Então aqui tem muita demanda agrária. E nas demandas agrárias, por que não reconhecer a vulnerabilidade do agricultor ou do pecuarista que seja, com as máquinas que são essenciais? Muitas vezes ele não consegue dar vazão à sua produção se não adquiri-las, né? E ele não tem o conhecimento técnico daquilo para adquirir. Eu estou falando o próprio dono, não estou falando do que vai operar a máquina, entre outras coisas. O que vai adquirir, o empresário em si. Porque hoje nós temos aí praticamente os grandes agricultores, pecuaristas, são empresários hoje. Por mais que seja ainda de gestão familiar, mas já é uma empresa, as chamadas holding, né? Então, eles podem adquirir sim, mas é interessante essa finalista mitigada para provocar ou suscitar novamente as discussões perante os tribunais superiores. Por que isso, Ju? Só se eu estiver equivocado, você me fala. Porque nós temos um maquinário de tecnologia extremamente avançada e nós temos também valores vultuosos. Muitas vezes a gente tem de um outro lado aqui uma família que sabe que é bom aquilo dali, que é necessário para ele poder competir no mercado, que aprende apenas a operar aquele maquinário, mas não sabe muitas vezes a sua especificidade, vamos dizer assim. Então acaba sendo vulnerável em caso de fato do produto, acaba sendo vulnerável em casos de vícios, e que são, imagina você comprar 3, 4, 5 máquinas daquela e elas apresentam vícios. E você não tem ali seguro, não tem garantia legal nenhuma, porque vai ser regido pelo Código Civil. Então é importante fazer essa reflexão. Exatamente, Rodrigo. Inclusive tem um precedente do STJ, que é uma situação exatamente dessa. Foi um fazendeiro que comprou um trator, né, e ele teve a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nessa relação jurídica. E tem uma outra também, de um fazendeiro que fez um contrato com um banco sobre, acho que, custeio de lavoura, e aí as cláusulas também tinham, as cláusulas contratuais tinham abusividade, e ele pediu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e o STJ entendeu que ele era um consumidor vulnerável perante a instituição financeira. Então, assim, o campo de aplicação dessa teoria finalista é praticamente qualquer tipo de atividade que a pessoa exerça no país inteiro, né? E aí você pode ter pequenos empresários, médios empresários. Então, é uma teoria que serve para muita gente, né? Por isso que algumas pessoas, pelo menos alguns autores de direito empresarial, não veem com muitos bons olhos. Existe até um projeto para alterar o Código Comercial brasileiro, e nesse projeto tem um artigo expresso dizendo que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao empresário. Então, ou seja, a tendência, né, se isso for aprovado, a gente perder o finalismo mitigado. E aí é o que muita gente quer, né, o liberalismo agora está em voga, as pessoas, né, estão defendendo isso aí à torta e à direita, e pode ser que isso aí seja aprovado. E aí, infelizmente, esse empresário, o cara que é taxista, o cara dono da papelaria, o dono da pastelaria, aquele cara que tem, né, um escritório pequeno, essas pessoas vão ficar desamparadas, exatamente porque elas não conhecem a técnica do contrato e muitas vezes vão assinar contrato sem saber o que estão assinando. Não, e tem uma outra situação, né, Júlio? Eu vejo até como uma ignorância técnica, científica dos próprios colegas empresariais, né, que atuam no direito empresarial, comercial. Os caras são feras, são muito, muito fera. Só que, por exemplo, eles poderiam utilizar o Código de Defesa do Consumidor, para revisar os contratos dos seus próprios clientes empresários, em especial nessas datas de pandemia, nessa época de pandemia. Como assim, professor Palomares está ficando louco agora? Tudo é direito do consumidor? Não, não é isso não. Existe teoria da imprevisão, que está lá no Código Civil e tem os seus requisitos, e existe a teoria da alteração da base objetiva do contrato, que é pelo Código de Defesa do Consumidor. Se eu posso ser consumidor, que é totalmente diferente da imprevisão, e é mais fácil de se conseguir, vamos dizer assim, os requisitos são menos rígidos.
Se eu consigo configurar uma relação de consumo com a pessoa jurídica que é o meu cliente, logo eu consigo utilizar a teoria da alteração da base objetiva, que o professor Leonardo Garcia, ele explica muito bem no Código de Defesa do Consumidor dele, anotado, comentado, artigo por artigo, com jurisprudência. É muito legal. Então, assim, o Código de Defesa do Consumidor, ele é um código que ele serve como pêndulo. Ele não é inimigo das relações contratuais, sejam elas empresariais, sejam elas consumeristas, cíveis, que seja. Ela vem justamente para tentar equalizar, tentar basilar uma relação que nasce aí desigual. Por isso tem a vulnerabilidade. Já imaginou se esses colegas que querem destruir, ou que não vamos falar destruir, mas que querem afastar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, tivesse esse insight para utilizar o Código de Defesa do Consumidor para fazer a alteração contratual, talvez nós não sofreríamos tantos ataques assim, né? Rodrigo, você falou uma coisa interessante aí, com relação a essa questão da pandemia, inclusive, muitas pessoas estão defendendo o dever de renegociação, né? Porque a gente teve um problema da pandemia que atingiu todo mundo, tanto o fornecedor quanto o consumidor, e se a gente for muitas vezes resolver tudo da forma como está previsto no código, o preto no branco, pode ser que ambos não saiam satisfeitos dessa situação. Então, por exemplo, o professor Anderson Schreiber, do Rio de Janeiro, ele tem um livro escrito sobre isso, que é O Dever de Renegociar, que é uma obra muito importante sobre essa discussão, e eu acho que isso agora vai começar a ser muito mais discutido. Então, a gente tem, por exemplo, o problema das faculdades, das mensalidades, a gente tem o problema das agências de viagem, que cancelaram suas viagens, a gente tem os problemas das companhias aéreas, tem o problema dos hotéis e agendamento. Então, tudo isso vai precisar de uma renegociação entre as partes. A gente não pode simplesmente judicializar tudo, porque o judiciário não vai dar conta de resolver, e pode ser que aquelas pessoas que judicializem, elas possam ter uma resposta que às vezes elas não estão esperando. Porque eu acho que nesse período da pandemia, muita coisa vai ser relativizada, muita coisa vai ser levada em consideração, e esse dever da renegociação que o professor Anderson Schreiber defende, eu acho que é uma coisa muito importante nesse momento que a gente está vivendo. Então, essa questão, inclusive, do próprio empresário, do consumidor empresário, por isso que eu uso a expressão. Aliás, uma coisa até que eu esqueci de comentar, que eu queria falar. Quando eu fui escolher o título do livro, eu queria uma coisa que representasse exatamente aquilo que eu estava apresentando ali no livro. Então, eu pensei em juntar a expressão consumidor empresário com hífen para dizer que é uma coisa só, que é um consumidor, mas que também é um empresário que está realizando a relação de consumo. Então, ali eu queria deixar muito claro isso, para poder mostrar para todo mundo que nessa situação específica da vulnerabilidade, esse consumidor empresário pode pedir a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para o seu caso concreto ali. Mas é aquilo que eu te falei. Apesar de defender esse ponto de vista, eu sei que o problema da insegurança jurídica que ele traz ainda é uma coisa complicada, vamos dizer assim. Sim. Mas dentro da perspectiva que a gente tem, da maximalista, da finalista, o finalismo mitigado, sem sombra de dúvidas, é o melhor caminho para a gente poder resolver o problema dessas pessoas, dos pequenos empresários, das pequenas sociedades empresárias que contratam serviços ou produtos no mercado de consumo. Então, você tem aí uma forma de solucionar isso. Inclusive, no livro, Rodrigo, mais para o finalzinho do livro, eu faço uma proposta que os juizados especiais, tem alguns juizados que atendem pessoas jurídicas, essas pessoas jurídicas que se enquadrassem em um determinado padrão da lei poderiam ser até consideradas presumidamente como consumidoras. Mas aí dependeria de uma mudança legislativa e tal, mas uma interpretação nesse sentido também poderia ser uma coisa interessante. Então, tipo assim, você já pegaria ali o faturamento do empresário e dali, dentro daquele faturamento, você já teria, a priori, a presunção de consumo. E aí depois, claro, a parte contrária ia dizer que não e tal, e a discussão ia ser levada
uma ação judicial. Então, acho que seria também uma questão interessante a se falar sobre isso. Ah, com certeza. Também, assim, levando em consideração que o juizado especial, pelo menos aqui no nosso estado, tem sido discutido várias coisas, tem muitos colegas aí desestimulados ao juizado especial, porque é um microsistema, né, que acabou se tornando macro também, processual, acabou, e tem várias brechas legais, e tem interpretações diferentes do próprio tribunal, tem situações em que, pela falta... Aqui em Minas também. Pois é, pela falta de armas, né, vamos dizer assim, do advogado, porque o advogado ele fica limitado também no juizado especial, por N fatores, acaba gerando uma jurisprudência que não é muito interessante, né? A gente tem situações assim que é inexplicável, que até gerou o artigo lá que a gente fez aí, que é o mero aborrecimento tem valor. Mas praticamente esse artigo saiu de dentro da casa chamada juizado especial. Juizado especial, porque realmente são situações assim que inexplicáveis, para não dizer outras palavras, né? Para ser extremamente respeitoso com os colegas que labutam ali do outro lado do balcão naquela seara processual. Mas é isso, Júlia. A gente está caminhando aí para o final da nossa conversa. Falta aí 4 minutinhos, né? Fazer as nossas considerações finais. Se você quiser apresentar aí, eu estou extremamente feliz de você ter aceito o meu convite. Eu consegui agora utilizar. Eu li o seu livro inteiro, eu leio direto para poder fazer minhas petições, citações, etc. Tenho conseguido várias vitórias com empresas aí que demandam para ser considerada consumidor, com anulações de cláusulas contratuais, relativizações de direito, empresa em empresa, utilizando o Código de Defesa do Consumidor. E eu vi do autor, a gente chega até a arrepiar, né, para falar a verdade. Então, assim, muito obrigado mesmo por ter aceito esse convite. Você tem uma mente brilhante, é uma inspiração, acredito que não só para mim, mas para vários colegas. A gente sabe que no Brasil não dá para viver de pesquisa, não dá para a gente viver com o ganho da autoria dos livros, pelo contrário, é até vexatório se a gente abrir aqui para todo mundo o que é que a gente ganha com essas pesquisas que nos tomam praticamente o tempo de vida, né? Mas, olha, é um exemplo. Muito obrigado, Júlio. Com você. Rodrigo, eu que agradeço o convite, eu fico muito honrado com o seu convite. A gente começou a se conhecer pelo Brasilcom, e aí eu queria até divulgar aí. Esse aqui, então, é o livro Consumidor Empresário, tá? Ele está à venda aí nos sites, aí, quase todas as grandes lojas aí, livrarias, têm esse livro à disposição. Tem o que a gente lançou, que eu queria mostrar para o pessoal aí. Esse aqui é um livro de artigos, uma coletânea. Tem muitos bons artigos aqui sobre vários temas muito importantes do direito consumidor, inclusive com autores internacionais, o professor Mário Frota e o professor Davi Maceno, que é de Portugal, né? E o professor também César Carranza, do Peru também, que, né, nos agraciou aí. E o livro, esse aqui é o meu mais novo xodó, né? Está na 6ª edição, que é o meu curso de Direito do Consumidor. Ele tem, vamos dizer assim, ele tem um resumo do consumidor empresário, né? Porque é uma parte da discussão da disciplina de Direito do Consumidor. Então, a gente fala também aqui sobre esse tema. E aí fica aí, né, a sugestão aí para o pessoal que está assistindo, né, essas obras aí. E quem sabe mais para frente a gente não publica outra, hein, Rodrigo? Já estou com umas ideias aqui. E vamos publicar. Eu estou pensando em escrever. Estou pensando em escrever um artigo que eu pensei há uns 6 anos atrás. Acho que eu vou tomar coragem agora e vou colocar ele na prática. Eu tenho 3 aí que eu escrevi agora que estão para sair, sabe? 3 coisas que já estavam me perturbando aqui, aí eu escrevi. Mas aí a gente sabe que demora, né? Se você manda, aí a editora demora e tal. Então eu estou aguardando aí o retorno das editoras, mas eu acho que os 3 vão sair. Cada um sobre um tema novo aí do direito do consumidor.
Valeu, Júlio, muito obrigado. A gente tem aí os 20 segundos. Galera, obrigado por quem participou. Everton, Vitor Tags, a galera geral. O Everton também, que era presidente junto comigo lá da Comissão de Defesa do Consumidor, lá de Recife. Valeu, gente, pela presença. Obrigado.